E aí, tudo na paz do Senhor Jesus? Hoje eu queria deixar uma reflexão aqui para a tua vida. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Você é livre? Você sabe o que é a liberdade? Se eu dissesse para você que ninguém é livre, não existe ninguém nesse mundo que pode dizer assim, eu sou livre. Mas Guilherme, eu aceitei Jesus e Jesus, ele veio para me libertar, para me dar liberdade. Sim, Jesus, ele veio para te libertar e te libertar do pecado. Ele veio para te libertar da destruição, do juízo. Ele veio para te dar uma oportunidade. Mas tem aquelas pessoas que dizem, eu sou livre, eu faço o que eu bem quero da minha vida. Porém, essas pessoas não entendem que elas estão aprisionadas no seu eu, na sua vontade. E aí muitas pessoas que dizem isso, se a gente for a profundo e analisar, essas pessoas estão aprisionadas no vício, no adultério, na prostituição. Porque a palavra de Deus diz que o homem ele é escravo daquilo que o domina. Então você sempre vai ser dominado por alguma coisa. Tem pessoas que têm pavor em ficar sem dinheiro, então elas são aprisionadas na riqueza, no consumismo. Elas têm que ter para se sentirem livres. De fato, para resumir, vim buscar as leiteiras aqui, ó. E eu vou tocando elas e a gente vai conversando. Bora, vai. De fato, para resumir, nós não somos livres. Nós não somos livres. Isso te causa um impacto? Você descobrir isso, que você não é livre, que você sempre vai estar preso em alguma coisa. E é interessante que a palavra de Deus lá em Isaías, e depois Pedro repete isso na carta dele, diz que Jesus veio e Jesus levou cativo aquele que estava em cativeiro. Olha que lindo. O que está querendo dizer? Jesus, ele veio e nós estávamos aprisionados em nossos pecados, nós estávamos aprisionados nas nossas vidas em trevas, e ele leva cativo, ou seja, ele leva preso com ele aquele que estava aprisionado. Isso é lindo demais, porque o apóstolo Paulo, ele sempre vem nos lembrando nas cartas dele, quando ele diz, vamos, Arão, vamos. O apóstolo Paulo, ele nos lembra dizendo sempre que ele diz assim, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, ele entendeu que o melhor lugar é estar aprisionado em Cristo Jesus. E a prisão de Cristo, quando nós nos aprisionamos em Cristo, é uma prisão totalmente diferente. Aí você entende a liberdade que Cristo vem e te entrega. Por quê, Guilherme? Porque quando você é aprisionado, vamos supor, eu era um cara que eu era aprisionado no vício da bebida. Eu era um alcoólatra. E eu era aprisionado. Eu bebia. Quem me conhece, quem conhece o meu passado, sabe? Quem me conheceu lá atrás, sabe? Bebia. E às vezes eu tomava aquele porre, amanhecia no outro dia de ressaca. Já aconteceu de eu amanhecer, acordar no outro dia e ao lado da minha cama tá tudo vomitado. Eu vomitei dormindo, olha que perigo.
E aí eu dizia para mim mesmo assim, vou parar de beber. O máximo que eu consegui foi ficar 3 meses sem beber. Era o máximo que eu conseguia. Ficava 3 meses sem beber. E cada vez que eu voltava pior. Eu bebia mais ainda. Parece que eu queria descontar aqueles 3 meses que eu não bebi. O que eu quero dizer com isso? Quando você está aprisionado em prisões, seja ela do vício, do adultério, de mamon, da riqueza, sabe? Pessoas que estão aprisionadas em suas ganâncias, em seus prazeres. Você está numa prisão que a porta ali ela está trancada. Não tem como você sair. Você tenta, mas a porta está trancada. Você está aprisionado. Só que a palavra diz que a porta ela é aberta. E entra um valente. Já tem um valente, mas entra um que é mais valente. Amarra ele e abre a porta. E aí esse é Jesus, é o mais valente. Você está aprisionado em uma prisão onde tem um valente chamado adultério, onde tem um valente chamado alcoolismo, onde tem um valente chamado prostituição, onde tem um valente chamado cocaína, maconha, droga. Você tenta sair da jaula desse valente, só que a porta está trancada. Mas aí vem o mais valente, vem Jesus, ele mete o pé na porta e ele fala, vem comigo. Eu vou levar cativo o que está no cativeiro. Olha que lindo. Esse é o nosso Jesus. E aí então ele leva você cativo, ele leva você aprisionado nele. Só que sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença de quem está aprisionado em Cristo Jesus? É que a prisão de Cristo, a porta está aberta. Oh, aleluia. A prisão de Jesus Cristo, a prisão que ele te leva aprisionado nele, mas ele não tranca a porta como os outros valentes fazem. Deixa eu fechar a porteira aqui, cochete. Jesus, ele não tranca a porta. É por isso que você vê tantas pessoas vindo a Cristo. É por isso que você vê tantas pessoas vindo a Cristo. Caminham um tempo com Cristo. E de repente, essa pessoa se afasta, vai embora com uma facilidade tão imensa. Uma facilidade tão... que a gente que está com Cristo, a gente olha e fala, Senhor, como pode? Essa pessoa recebeu um milagre, essa pessoa recebeu uma cura. O Senhor transformou a vida dessa pessoa. Como pode essa pessoa ter abandonado o Senhor tão rapidamente? Como pode essa pessoa ter pegado essa bênção e ido embora assim tão fácil? É porque a porta está aberta. A porta está aberta. Jesus, ele é aquele que ele te leva cativo. Você já está aprisionado, ele vem. Ele é mais valente do que esse valente que te aprisiona. E aí então Jesus vem. Ele mete o pé na porta, ele te leva cativo, ele te leva aprisionado nele. Só que aí você chega em aonde Cristo está, neste lugar, neste ambiente. E você olha, a porta está aberta. Sabe por quê? Porque essa é a liberdade que Cristo nos dá. De querer permanecer ou querer partir. Ele é como aquele pai lá de Lucas 19, se eu não estiver enganado, aonde um pai tinha 2 filhos. Um filho fala para o pai, pai, dá minha parte da herança que eu quero ir embora. A gente fica imaginando, né? Não, jamais que eu deixaria meu filho ir, mas essa é a liberdade que Cristo dá. Aquele pai então reparte ali a herança, dá a parte do filho e o filho pega e vai embora. Gasta tudo ao seu bel prazer, da maneira que ele bem quer. E aí então, o filho olha e fala, nossa, o que eu fiz da minha vida?
Eu estava na casa do meu pai, eu era um filho que estava debaixo da proteção do pai, debaixo dos cuidados do pai. Até os empregados do meu pai têm comida para comer e eu estou aqui. O que eu estou fazendo da minha vida? Essa é a liberdade que Cristo dá. Ele não obriga ninguém a estar com Ele. Ele vai, Ele te liberta, Ele te mostra um lugar de paz, um lugar aonde você desfruta daquilo que tem no reino, daquilo que tem com Ele. Só que a porta está aberta. Fica quem quer e quem quer ir vai. Mas o convite e a mensagem que eu deixo para encerrar o vídeo, que eu já cheguei aqui onde eu tenho que abrir o colchete. Para encerrar o vídeo eu deixo uma mensagem dizendo, ó, continua, persevera até o fim. Jesus, ele disse, perseverai até o fim e eu lhes darei a coroa da vida. Tem vezes que você acorda desanimado, desgostoso, e você pensa até em parar, voltar para trás, falava, ixi, ser crente não tá valendo a pena não. É tanta prova, é tanto não, é tanta coisa. Mas eu vou falar para você. A liberdade de Cristo te dá a opção de ficar ou de ir. Mas eu digo, fica. Porque Jesus disse que no caminho nós teríamos tribulações, perseguições. As coisas até sairiam fora do nosso controle. Teria momentos que nós não conseguiríamos segurar, conter, controlar. Mas Jesus disse, persevere até o fim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, guarda o teu coração. Porque no final a vitória é garantida. Que Deus abençoe, fiquem todos com Deus e na paz do Senhor Jesus. Dá um glória, aleluia, continua com Cristo, porque a vitória é certa.